Boa tarde a todos os amigos e amigas do Facebook, YouTube, Instagram. São exatamente 14 horas e 3 minutos. Ontem à noite, depois das 22 horas, mais ou menos, eu fiz um texto, elaborei um texto cujo título é Tapumes na Caverna. Em verdade, esse texto foi baseado no mito das cavernas de Platão, que foi amigo e discípulo de Sócrates. E o que é que revela o mito das cavernas, ou o mito da caverna? Quando eu falei em tapumes na caverna, significa dizer que todos nós, em algum sentido, em nosso eu, em nosso ser interno, temos as nossas cavernas íntimas no nosso próprio ser. E Platão ele foi muito feliz porque nessa alegoria, nessa metáfora, ele diz que um homem se encontra preso, uma pessoa se encontra presa na caverna e ela não consegue ver a realidade em si mesma. Ela não consegue enxergar a realidade como ela realmente se apresenta a cada instante. E com isso os tapumes na caverna faz com que ele somente enxergue determinadas frestas, cujos raios do sol entram na caverna em pequeninas quantidades, raios ínfimos até. E com isso, ele somente vê as aparências ou as superficialidades do que a natureza possa estar mostrando a todos, inclusive a ele. Entretanto, como ele se encontra preso na caverna, ele somente vê parcelas dessa natureza, em razão dele se encontrar preso. E com isso ele fica limitado em seu ser. À medida que ele vai conseguindo retirar os tapumes, ele vai passando a enxergar, ou vai começando a enxergar, novas realidades em si mesmas. Uma realidade intrínseca que vai surgindo ao ser dele, no sentido de que ele passe a enxergá-la, a própria realidade, com mais nitidez, com mais transparência. E com isso, as parcialidades que ele enxergava, que ele via, diante dele estar ainda somente com os tapumes, obstando a visão dele, a percepção dele, ele passa a enxergar com mais expansão o seu ser. E ele vai retirando os tapumes, passo a passo, pouco a pouco, até que ele consegue se libertar da caverna. E quando ele se liberta da prisão a qual ele se encontrava na caverna, ele verifica a grandiosidade do sol, do astro-rei, que é o sol. E verifica também que a realidade que ele acreditava que tinha, já que ele se encontrava preso na própria caverna, estava o mostrando que é bem diferente da que ele acreditava ser. Ele fica meio que atordoado, totalmente atordoado, diante da luminosidade do sol e diante da realidade que ele estava vendo, já que ele já estava totalmente livre da prisão ao qual ele se encontrava na caverna. E esse mito é interessante porque retrata o ser humano em sua caverna, e nesse caso é a caverna íntima, esse caso é a caverna interna, porque por enquanto o ser humano só vê superficialidade ou aparências da própria realidade. E com isso ele não consegue mergulhar em seu próprio ser, em seu próprio eu superior, para ver que a realidade em si é muito mais ampla do que ele possa imaginar.
Em verdade, a vida não é o que a gente pensa, a ponto de dizer que a vida possa ser assim é, ou que está presente. Assim é, não é. A vida é o que se encontra presente mediante o que a gente ainda não consegue demonstrar uma maior expansão do nosso ser, através de um exercício interno. A vida ela se apresenta a cada um de nós consoante o que a gente esteja vibrando em nosso ser. Ela pode ser ressignificada? Pode sim. Ela pode ser modificada? Com certeza. Não existe uma estagnação por completo no que a gente esteja percebendo, no que a gente esteja conhecendo, no que a gente esteja sentindo. Não existe. A vida é um movimento dialético. E a partir do momento que a gente vai saindo aos poucos, que a gente se encontra saindo aos poucos da nossa caverna íntima, retirando passo a passo os tapumes que obstam as nossas percepções inerentes à nossa própria existência, a gente passa a verificar que a realidade é muito mais abrangente. A realidade é muito mais do que a gente possa senti-la. Com isso, podemos dizer que a realidade, ela se encontra no que a gente vibra. Ela nunca é o que realmente a gente vê. Ela é muito mais do que a gente possa enxergar, desde que nós, no exercício diário, consigamos analisar o que se encontra em nossa alma, em nosso ser, em nosso âmago, fazendo com que o eu superior tenha uma maior expansão, para que a gente consiga, passo a passo, não somente enxergar superficialidades da realidade em si, mas a realidade em si com uma profundidade maior, no que ela esteja nos mostrando a cada dia. Essa é a meta inerente ao ser humano. Que a gente possa a cada dia não enxergar e dizer, não, a realidade é como a gente está vendo e assim fica, assim é. De forma alguma. A realidade, ela se apresenta aos poucos e ela pode ser modificada, pode ser ressignificada por cada um de nós a partir do momento que a gente, no exercício diário, tenta rever os nossos conceitos, analisar os nossos conceitos, os nossos parâmetros, os nossos paradigmas, as nossas valorações, as nossas decisões, as nossas opiniões, e com isso fazer com que esses tapumes existenciais inerentes à nossa caverna íntima sejam retirados pouco a pouco do nosso ser interno, cujo tempo, também biológico, como eu já vi, cujo tempo interno é inerente ao que a gente possa fazer dele, no sentido de buscá-lo, no sentido de fazer um mergulho profundo em nosso ser e tentar enxergar a alma, não como a alma estagnada, pronta e acabada, jamais. A nossa alma, ela se encontra em constante movimento. E com isso, é indispensável que a gente tente, no exercício de cada dia, retirar os tapumes existenciais da nossa caverna íntima e tentar enxergar que a realidade não é o que a gente possa dizer, é essa e acabou. Não. A realidade é muito mais do que a gente possa imaginar, ou do que a gente imagina, ou do que a gente valora, ou do que a gente define, ou do que a gente conceitua ou decide. A realidade, ela vai se apresentando
com mais expansão, a partir do momento que a gente deixa fluir, retirando passo a passo os tapumes que ainda se encontram em nossa caverna interna. E com isso, diante dessa retirada paulatina dos tapumes da nossa caverna íntima e deixando com que a gente se liberte passo a passo, a gente vai compreendendo que a vida é ampla, a vida é bela e podemos ressignificá-la a ponto de dizer: não, a vida não é essencialmente assim é. A vida é o que a gente possa estar vibrando da nossa alma. E a partir do momento que a gente verifica que as vibrações inerentes à nossa alma podem ser ressignificadas, no sentido de verificar que podemos melhorar o nosso ser interno, haveremos de retirar os tapumes existenciais da nossa caverna interna e com isso nos libertarmos passo a passo dos marasmos existenciais que ainda tentam nos aprisionar em nossa caverna. Mas com isso, ao nos libertarmos pouco a pouco, a gente verifica que o nosso caminhar é livre e temos o poder decisório a cada dia para escolhermos nossas trajetórias e com isso fazermos uma caminhada com mais expansão do nosso próprio ser, a caminho da nossa própria evolução consciencial e existencial. Agradeço mais uma vez aos amigos e amigas do Facebook, do YouTube e do Instagram. Muito obrigado e até mais tarde, com a graça de Deus.